enfim, todo mundo. Meu WhatsApp está lotado dos meus amigos perguntando, Luísa, quando o mercado cripto vai subir? Então, assim, a gente sabe que desde o final do ano passado a gente se encontra no mercado lateralizado. E, relembrando vocês, nós passamos muito mais tempo num mercado lateralizado do que em um mercado de alta. Quem não lembra, ano passado nós passamos de março, abril ali, até outubro no mercado completamente lateralizado, em que a gente imaginava que nada ia acontecer nesse mercado cripto. Eu falava assim, pô, o que é que está acontecendo que a gente não vê o Bitcoin sair da zona dos 50 mil até os 70 mil? Lembra que ficava aquele zigue-zague, o Bitcoin ia para 50, 60, aí tinha o suporte ali de 62, que era muito importante, aí o Bitcoin chegava a bater 73, todo mundo se empolgava, até que bateu uma, duas, três vezes no 73, na quarta vez o pessoal falou assim, não aguento mais não, esse mercado tem que explodir. E aí o principal drive de subida foi, de fato, uma postura de um governo pró-cripto ali por Donald Trump e um corte de juros ali em setembro. O primeiro corte de juros que a gente viu em setembro por parte do governo americano. E aí a gente teve uma grande acelerada de outubro, no final de outubro, começo de novembro e as 2 primeiras semanas de dezembro. Foi quando a gente viu o Bitcoin bater 100 mil dólares, né? A gente ficou lateralizado agora a gente está lateralizado de 89 para 103. Então, diante desse cenário, né, a gente teve aquela disparada do Bitcoin dos 73 até os 89, 92, onde a gente teve aquela correria. E agora a gente está nessa lateralidade de 89 para 103. Então, diante desse cenário, qual é a tendência agora, Luca? Agora que a gente está nesse marasmo, nessa lateralidade, o que vai acontecer posteriormente? Será que a gente vai ter essa lateralização durando por muito tempo? Hoje eu queria destacar esses pontos para vocês, mas eu queria trazer os contrapontos de possíveis catalisadores ali que podem ditar o ritmo desse mercado daqui para frente. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês aqui é essa expectativa regulatória. Nas últimas semanas, a gente viu o mercado com muita expectativa, uma expectativa muito alta relacionada a essa nova regulamentação no mercado cripto. Quem lembra sobre as medidas do governo pró-cripto, e tudo que eu falo aqui é sobre os Estados Unidos, lembrando para vocês, do governo pró-cripto com a Cintia ali, uma reserva de Bitcoin, muita coisa acontecendo no primeiro mês ali de mandato do Trump. Ele já queria se posicionar falando sobre o mercado cripto, porque foi uma das promessas de campanha dele, e havia uma expectativa muito grande do mercado sobre essa nova regulamentação. Na verdade, o mercado cripto esperava que isso tudo fosse acontecer de imediato e que cripto ia ter uma prioridade nessa nova administração, que o Trump, que é o cara que hoje governa a maior potência do mundo, ia esquecer tudo e ia só falar de cripto, né? Que a prioridade máxima seria para cripto. Mas, gente, a gente está falando da maior potência do mundo. Então, conforme foram anunciadas ali as notícias sobre essa nova força-tarefa da SEC, das avaliações a respeito sobre lá que a Cíntia falou, né? Ela foi nomeada senadora de um setor somente sobre blockchain e ativos digitais. Ela fez as avaliações e as pontuações dela a respeito ali, junto com os outros senadores, sobre a reserva de cripto, e o mercado percebeu que as mudanças devem ocorrer de maneira gradativa, tá? E muito mais morosa, vamos dizer assim, do que os grandes entusiastas de mercado, os agoniados, começaram a especular. Acharam que Trump ia entrar no dia 20 e aí depois disso ia ser só alegria. Mas toda decisão ela precisa ter reflexo, e esse reflexo ele leva tempo. Então, apesar dele ter brecado o mercado no curto prazo, quebrando aquelas certezas que as pessoas tinham que a out-season ia acontecer assim que ele colocasse o pé no mercado, quebrou as pernas desses investidores mais apressadinhos. E aí mostrou que o dinheiro estava passando para a mão dos pacientes, e os impacientes falaram assim, não, o mercado realmente não vai andar, não vai acontecer nada, isso com
sei lá, 10, 20 dias de governo e com todas essas medidas já ali anunciadas, né? Então, para mim, essa quebra de expectativa no curto prazo faz com que o longo prazo tenha um movimento muito mais fortalecido, cada vez mais assíduo na indústria cripto, porque aí tira o cara especulador está indo embora agora, acha que o mercado cripto morreu, o que acontece em todo ciclo, sai o cara que é especulador e fica só o holder. Então, essa morosidade dos últimos 2 meses faz com que expulse o cara que não entende o mercado cripto, que não acredita no mercado cripto, e traga e premie o cara que estuda e que é holder de mercado, sabe que a gente passa muito mais tempo nessa lateralidade do que o mercado disparando, né? Entende muito bem os ciclos de mercado. Então, esse primeiro fator regulatório é um fator implicante para que o mercado não exploda rapidamente. Depois, logicamente, a gente tem um fator macroeconômico, então mesmo que as taxas de juros elas tendam a cair nos próximos meses, ainda não caíram o suficiente para o mercado cripto se tornar atrativo. E o principal fator é o que eu falei para vocês anteriormente aqui, falando sobre o calendário. A taxa dessa redução de taxa de juros é a inflação. Está claro que a inflação continua dando indícios de crescimento e que talvez o Fed não irá reduzir juros, mas todo mundo estava contando com essa redução de juros para esse primeiro semestre. Então, a gente teve esse descontentamento para o mercado de risco, inclusive a guerra tarifária proposta ali pelo Trump despertou ainda mais medo no mercado e a gente viu o que aconteceu, só relembrando para quem não acompanha assiduamente o mercado cripto, a gente teve a maior liquidação da história, maior que a FTX, maior que a Terra Luna, o Crash, a maior liquidação da história quando o Trump anunciou essa guerra tarifária. Estava todo mundo muito alavancado. A gente teve 2,5 bilhões de dólares liquidados em 24 horas. Então, essa guerra tarifária trouxe aí, essa proposta do Trump despertou mais medo no mercado, podendo impulsionar ainda mais esse aumento de inflação. E a inflação hoje é o maior medo do mercado de risco. E aí, o que esperar desse mercado? No curto prazo, para mim, a expectativa é que o mercado traga um sentimento maior de incerteza relacionado ao corte de juros e em conjunto à inflação mais persistente, né? Tendo em vista que os dados, a gente teve uma leve aceleração, mas querendo ou não, uma aceleração do CPI na semana anterior. Então, com essa inflação mais persistente, principalmente com o receio relacionado a essas tarifas impostas pelo Trump, a gente vê essa lentidão nos processos regulatórios que tendem a manter o mercado mais quietinho durante essa indecisão. Já no longo prazo, a gente deve observar, sim, mais quedas nos juros, porque não é questão de si, é questão de quando esses juros vão cair, eles têm que cair, os Estados Unidos nem conseguem mais emitir dívida para se pagar, e, historicamente, para quem não sabe, a gente está há 40 anos a gente não vê isso, numa taxa de juros acima de 5%, onde os Estados Unidos é acostumado a ter taxa zero, gente, que a gente chama na minha terra de oi de boi, 0%. Então, a meta até o final de 25 é 2%. Se a gente conseguir chegar nisso até final do ano, quer dizer que vai ter muitos cortes e cortes acentuados. E esse corte, à medida que eles caem, se torna muito mais atrativo para o mercado de cripto, para os investidores. Então, em conjunto a esses cortes, a nova administração do governo Trump tende a ser bem mais favorável, podendo ser efetuada aí de fato e implementada essa reserva estratégica de cripto.